Conhecendo as Escrituras, a essência da Palavra de Deus, com Anchieta Carvalho. Amém, queridos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer-lhes da nossa alegria de podermos mais uma vez cultuar o nome do Senhor e aprender da sua santa palavra. Pois bem, o tema da palavra, da mensagem nesta noite é um tema por demais interessante, haja vista a circunstância em que vivemos. O tema da palavra é vencendo a depressão. Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. No Salmo 116. Nós vamos ler versos 1, 2 e o verso 3. Nós vamos ver neste Salmo 116, o salmista que o compôs, ele inicia o Salmo, ele começa pelo final. Na verdade, quando você lê o Salmo 116, ele fala da conclusão para depois contar a história e os fatos que estava ocorrendo na sua vida. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Esta é a conclusão. Agora vamos à história. Verso 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Apenas aí, até este texto. Nós oramos, ó Deus, porquanto ao tratarmos de um tema de tanta relevância, há tantas pessoas que estão sofrendo, há tantos que estão encarcerados, algemados pelas angústias, há tantos que choram nesta hora sem uma perspectiva de que a situação em que está vivendo melhore. E oramos para que o Teu Espírito Santo opere poderosamente, enquanto ministrarmos a Tua palavra, por ela, Senhor, pela Tua santa e gloriosa palavra, opera, trazendo cura, restabelecendo a saúde e operando maravilha na vida de todos aqueles que nos assistem. E todos aqueles que terão acesso a este vídeo, que sejam impactados pelo poder da Tua palavra, porque cremos que nas Tuas mãos há poder, nas Tuas mãos há solução. Tu és o Deus do impossível. Ninguém se compara a Ti, Senhor. Ninguém é semelhante ao nosso Deus. Por isso, opera maravilhosamente para a glória de Ti mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu iniciei dizendo que este Salmo 116, ele começa pelo final. O salmista fala da conclusão, e a conclusão é: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu, porque Ele atendeu a minha súplica, e Ele diz: portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E no verso 3, então, ele vai mostrar o motivo da sua oração, o motivo da sua súplica, porque ele havia clamado a Deus. O verso 3 diz: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Percebam que o salmista, quem escreveu este salmo, estava vivendo, obviamente, um processo depressivo. Ninguém escreve dizendo que cordéis da morte me cercaram. Não eram qualquer cordéis, não era qualquer aprisionamento.
E ele chega a dizer o seguinte: a angústia que ele sentia, também não era qualquer angústia. Ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, isto é, tomaram todo o meu ser, tomaram conta de toda a minha vida. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E ele continua dizendo então: encontrei aperto e tristeza. Nós estamos falando nesta noite com pessoas, e eu tenho certeza que muitos daqueles que estão assistindo, e outros que ainda assistirão este vídeo, certamente já passaram ou estão passando por um processo depressivo. A depressão é uma enfermidade, a depressão é uma doença. Foi feita uma pesquisa agora, creio que no mês passado, onde ficou constatado que o índice de pessoas depressivas quase que dobrou no período desta pandemia. Nós estamos falando de uma doença, que muitas vezes, por vários crentes, é mal interpretada, é mal conduzida, e até de forma preconceituosa, alguns tratam a depressão. Alguns chegam a dizer que depressão é coisa do demônio. Pode ser, mas nem todas as depressões, elas têm origem na manifestação do poder das trevas. Também alguns chegam a dizer que quando alguém está deprimido é porque ele entrou no pecado, isto é, ele cometeu um erro, e aquele erro leva esta pessoa a viver esta depressão. Pode ser também. Todavia, a depressão, ela nem sempre está ligada ou a uma opressão demoníaca, ou a um tipo de pecado. Eu quero dizer uma coisa, que homens cheios do Espírito Santo e mulheres também cheias do Espírito Santo têm problema no coração. Alguns são cardíacos, outros têm problemas de gastrite, outros enfrentam problema nos rins, problema renal. Nós estamos falando de uma doença chamada depressão. E Jesus chegou a dizer uma coisa, ele disse: não necessitam de sãos não necessita de médico aqueles que estão sãos. Quem necessita de médico são os doentes. Isto é, Deus colocou a medicina, Deus deu ao homem a capacidade de estudar, e a capacidade de descobrir, e a capacidade de tratar doenças. Se não fosse assim, irmãos, bastava colocar um grupo de crentes na porta de cada hospital, e todo mundo que fosse entrar, o crente oraria e pronto, não precisaria nem entrar no hospital. Deus usa o médico. E eu quero abrir um parênteses para dizer que depressão, ela precisa ser tratada. A depressão não pode ser vista de forma preconceituosa. Ela não pode ser encarada de uma forma errada, como se aquela pessoa que está passando por esse processo depressivo, essa pessoa, ela acaba por ser maltratada e mal entendida, mal interpretada na igreja e às vezes dentro da sua própria família. Eu quero dizer a você que nós vamos abordar aspectos bíblicos deste assunto. Mas eu quero também te dizer, de posse da palavra que Jesus disse, não necessitam de sãos os médicos, mas os doentes necessitam de médico. Então, se você está passando por um processo depressivo, há médicos que tratam depressão. Há pessoas que às vezes têm um determinado preconceito em procurar um psiquiatra, porque acham que o psiquiatra é para tratar de doido. Nem sempre. A depressão é uma doença que precisa ser tratada. E diga de passagem, é uma doença difícil de ser diagnosticada. Porque é fácil quando você quebra um braço, você vai a um ortopedista, ele faz o raio-x e ele logo detecta, o braço está quebrado, vamos engessar. Depressão não. Às vezes a depressão, para ser constatada, para ser diagnosticada, ela leva um tempo. E às vezes a pessoa que está sofrendo, ela simplesmente, o que é muito comum, ela acaba se voltando para dentro de si mesma e impossibilitando de buscar ajuda.
até porque fica temerosa do que as pessoas vão falar, do que os meus parentes vão dizer, o que a igreja vai pensar de mim. Olha, homens de Deus e mulheres de Deus podem ter problema de gastrite e podem ter problema depressivo também. Isso não significa nem que seja pecado, nem que seja uma possessão demoníaca. É bem verdade que há depressões oriundas de opressões malignas, há depressão, sim, oriunda de pecado, há depressão oriunda, por exemplo, de determinados pecados, em que a pessoa cometeu um erro, e ela por si só não se perdoa, e traz consigo esta marca, traz consigo este peso. Na Bíblia há um exemplo disso. Davi, o rei Davi, certa vez, ele desejou Batseba, que era esposa de Urias. E então Davi, de forma covarde, ele mandou colocar Urias, que participava do exército dele, na frente de batalha, no lugar mais terrível. Urias foi morto, para que Davi pudesse tomar a sua mulher. Depois desse tempo, Davi passou por um processo depressivo, exatamente em virtude do seu pecado. Quando o profeta Natã vai confrontá-lo com o pecado, Natã chega a dizer assim: Davi, há um homem que tinha tudo, e ele tomou a única coisa que o outro homem pobre tinha, a sua ovelha. Davi disse: este homem é digno de morte. E o profeta então disse a ele: este homem és tu, ó rei. É fácil sentenciar os outros, é fácil você sentenciar as pessoas, é fácil você olhar para a vida das pessoas, e quando você não sabe o sujeito da história, é fácil você dizer o que Davi disse: este homem é digno de morte. Não sabia ele que a história que o profeta Natã estava contando, o sujeito daquela história era ele mesmo. Davi foi acometido, ele foi levado por um processo depressivo, em virtude desse pecado, é verdade. Todavia, homens de Deus e mulheres de Deus podem estar aprisionados por angústias do inferno. Angústias do inferno podem algemar você em um quarto escuro e te levar a um processo depressivo. Eu quero dizer que a depressão é chamada a melancolia da alma, a tristeza da alma, e ela precisa ser tratada. É bem verdade que a depressão ela é multicausal. Há uma depressão chamada depressão endógena, isto é, fundamentalmente de origem biológica ou hereditária, isto é, independe de fatores externos, é hereditário, é biológico. Há também aquele tipo de depressão chamada exógena, já é uma depressão oriunda, resultado de circunstâncias que cercaram aquela pessoa, tais como maus tratos, injustiças, calúnias, inverdades, ou a perda de uma pessoa querida, ou um relacionamento familiar bem conturbado. Isso pode levar à depressão. Todavia, nós reiteramos que a palavra aqui hoje é: se você está nessa condição, primeiro, procure um médico. Segundo, Deus tem poder para operar na sua vida. Todavia, Deus colocou a medicina a nosso favor. Então não precisa de médico quem está são, mas quem está doente deve procurar um médico. E é bem verdade que Deus pode te abençoar e te curar, pode. O nosso Deus pode todas as coisas. Mas é bem verdade que em determinado momento da viagem de Paulo chegou a deixar um dos seus companheiros porque estava doente e não pôde prosseguir viagem. Ora, é bem verdade que Paulo deve ter orado por ele, é claro. Todavia, Deus não quis curá-lo. Deus tem propósitos. E eu quero dizer a você que os propósitos de Deus são santos, são sublimes. E por mais que não entendamos, o propósito de Deus tem um objetivo, que é o objetivo maior de aprendermos quem somos nós, os nossos limites, as nossas imperfeições, a nossa pequenez, mas também os nossos problemas nos levam a saber quem é o Deus a quem servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que não conhece obstáculo para agir. Então, quando se fala de tratamento, nós estamos falando de, primeiro, um profissional competente. Segundo, uma conversa, diálogo. Não se furte a isso. Não
não fique dentro de você, procure ajuda. E a outra coisa, tenha vida com Deus. Tenha vida com Deus. Quero dizer ainda a você que a depressão ela é cíclica. Isto é, não vai durar para sempre. Eu vou repetir para você entender. Ela não vai durar para sempre. Deus tem poder para restaurar você, para te dar saúde física, mental, espiritual e emocional. Esse é o nosso Deus. Agora voltemos para a palavra, irmãos. Este homem que escreveu o Salmo 116, ele diz: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Se você acompanhar comigo, Salmo 42 também, o compositor vai escrever o seu quadro depressivo. No verso 3 ele diz assim: as lágrimas me servem de mantimento, de dia e de noite. Já imaginou alguém que o mantimento dele, o alimento dele, eram as lágrimas? Quem escreveu o Salmo 42 também estava num quadro depressivo profundo. Quando ele diz que as lágrimas serviam de mantimento, ele está dizendo o seguinte: eu não como, eu estou sem comer, eu não sinto fome, eu só me alimento de lágrimas. E aí no verso 6, ele diz assim: dentro de mim, a minha alma está abatida. No verso 9 ele chega a dizer: o Senhor Deus se esqueceu de mim. E no verso 11 ele conclui dizendo, ele questiona o seu abatimento. E ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu quero dizer a você que você ainda haverá de louvar o nome dele, com toda a força da sua alma e com todo o vigor da sua vida espiritual, sentimental. O nosso Deus tem poder para fazer isso. Ele tem poder para romper com as algemas que te prendem nesta hora e desatar essas amarras da depressão, porque o Deus a quem servimos, ele é o Todo-Poderoso. Espera em Deus, diz o salmista, pois ainda o louvarei. A certeza é: podemos atravessar pelo vale da sombra da morte. Como diz o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ninguém quer passar por ele. Ainda que eu andasse por ali, mas o Senhor não me desampararia, o Senhor estaria comigo. O momento mais difícil da sua vida, Deus não te deixou à deriva da sua própria sorte. Ele está no domínio de todas as coisas. Muitas das vezes Deus quer que conheçamos os nossos limites, para compreendermos um Deus que não tem limites. Eu quero trazer à sua memória um personagem bíblico, que foi um homem extraordinário. Eu quero trazer à sua memória um personagem bíblico que foi um homem muito usado por Deus, um dos profetas mais usados por Deus, chamava-se Elias. A Bíblia diz que em determinado momento da vida de Elias, ele também apresentou um quadro depressivo. Em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, começa a contar essa história do quadro depressivo de Elias. Observe que Elias era um profeta, e ele profetizou no reino do norte. Quem reinava naquela época era o rei Acabe. Acabe havia se casado com uma mulher chamada Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios. E Jezabel ela importou para dentro de Israel, ela importou seus deuses, a Baal e a Zera, de tal maneira que a própria Bíblia diz que o rei Acabe se prostrava diante de Baal, adorava Baal e servia Baal, abandonou o Senhor. Elias, o profeta, surge exatamente dentro desse contexto. O povo de Israel cocheava entre dois caminhos. E então Elias vai ser usado por Deus, dizendo: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se servir ao Senhor, então dedicai-vos a isto. Se quereis a Baal, então servi a Baal. Porque o povo andava duvidoso, o povo andava cocheando entre Baal e o Senhor. E então Deus vai usar Elias, e Elias faz uma convocação para que os profetas de Baal subissem o Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal clamaram e Deus não lhe respondeu. Baal não respondeu, porque Baal não é Deus.
E Elias ora a Deus e cai fogo do céu, consome o holocausto. O povo que estava duvidoso se prostra e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E naquele dia os profetas de Baal foram mortos à espada. Agora percebam uma coisa: a vida é feita de montes e de vales. Nem sempre nós estamos nos montes e nem sempre nós estamos no vale. Elias estava no monte, onde todo o povo estava dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Há momentos na nossa vida que tudo parece que vai dando certo, irmãos. Só que Elias desceu do Carmelo, e de repente, quando ele desce do Carmelo, um mensageiro da rainha Jezabel chega até Elias e diz: a rainha mandou um recado para você, profeta. Assim como os profetas de Baal foram mortos no Monte Carmelo, amanhã, até esta hora, você também vai estar morto. Olha o que aconteceu com o profeta. Aí começa a história então, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Diz a Bíblia que Elias, ele parte junto com o seu moço. O moço do profeta estava com ele. E chega um dado momento, no verso 3, diz a Bíblia: Elias deixou o moço dele em Berseba. Presta atenção. Uma das características da depressão é o isolamento. O que Elias fez? Ele vinha caminhando do Carmelo, quando todo o povo glorificou a Deus, quando ele vai enfrentar o vale, e ele ouve aquela ameaça, a ameaça de Jezabel, desencadeou um quadro depressivo. Elias vinha passando por um processo extremamente difícil. O povo de Israel que cocheava entre dois caminhos. Elias vinha desgastado emocionalmente. Elias vinha desgastado fisicamente. Agora, quando Elias desce e ouve aquela ameaça de Jezabel, aquela ameaça desencadeia um processo depressivo. E diz a Bíblia então que a primeira coisa que Elias faz, ele chama o moço dele e diz: você fica aqui em Berseba e eu vou sozinho. Vou sozinho. Uma das coisas que acontece com o depressivo é exatamente isso, é o isolamento. Há pessoas que podem estar me ouvindo agora, que estão trancados no seu quarto. E eu quero que você, se você tem um familiar assim, eu gostaria muito que você enviasse essa mensagem para ele. Porque uma das coisas que Deus fez foi, Elias aparentemente estava sozinho. A Bíblia diz que ele caminhou um dia inteiro. Observe, irmãos. Ele já estava sem se alimentar. E agora ele caminha um dia inteiro. E ele estava cansado. No final daquele dia, ele encontra uma árvore chamada zimbro. E ele se deita debaixo de um zimbro e diz: basta, Senhor. A última oração de Elias foi essa: basta, Senhor, basta, chega. Primeira coisa que aconteceu com ele: isolamento. Segunda coisa, queria dar um basta na sua vida. Eu quero dizer a você que uma das grandes causas da pessoa dar cabo da sua vida é a depressão. Por isso você precisa de tratamento. Por isso você precisa conhecer o Deus de Elias. Por isso você precisa de buscar um profissional da área. Por isso você precisa se relacionar com a igreja. Não se isole, porque a ameaça de Jezabel não pode dar fim à vida sua. A sua vida é preciosa. Elias tinha desistido da própria vida dele. Ele disse: basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais. Olha que processo depressivo. Quando a pessoa começa a se sentir pior do que os outros. Não sou melhor do que ninguém, isso é, sou pior que todo mundo. E ele chega a dizer no seu ânimo, a Bíblia diz que fugiu o ânimo dele. Outra característica do depressivo. E uma quarta característica, ele pediu a morte. Basta, basta, Senhor, acaba com isso. Eu quero ir embora, chega. Eu quero dizer a você algo muito importante, exatamente nesse versículo. Ninguém que te ameaça pode tocar em você. Jezabel não tem domínio sobre você. Se Deus quisesse a sua morte, Ele já teria ceifado a sua vida. Se você está vivo é porque existe um propósito na sua vida. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito.
Se você está vivo, está deitado debaixo de um zimbro e está dizendo: basta, Senhor, chega para mim, não suporto mais a luta, Deus então providenciou alguém, porque se alguém precisa de companhia, é a pessoa depressiva. Então Deus envia um anjo. Olha que maravilha, irmão. Começou o tratamento de Deus com Elias. Primeira coisa que Deus fez: tira Elias do isolamento, envia um anjo. E a Bíblia diz que o anjo tocou em Elias, ele estava dormindo. Uma das outras características é, o depressivo continua, é comum ele se trancar e se isolar, e simplesmente, às vezes, até se medicar para dormir. Só que quando acorda, o problema está lá. Deus tem solução para o seu problema. Deus tem uma bênção para você. O anjo tocou nele e disse: Elias, acorda, Elias, come e bebe. Isto é, Elias, você precisa ser revigorado, você precisa ter as forças revigoradas. Deus estava iniciando um tratamento terapêutico, irmãos. Primeira coisa que Deus tirou ele do isolamento, colocou um anjo para tocar nele. Se você convive com alguém depressivo, não deixe sozinho, busque, vá até o quarto, tente conversar com ele, toque nele. O amor do Senhor estava ali, tocando nele, dizendo: desperta, Elias. Elias, você pode ter desistido de você, mas o Deus a quem você serve não desistiu de você, Elias. Elias, a tua fraqueza está pedindo a morte, mas o Deus a quem você serve é o Deus forte. Elias, Deus não desistiu de você. Deus te ama, Elias. A sua vida é preciosa. A sua vida não depende de Jezabel. A sua vida não depende das ameaças. A sua vida depende de Deus. É Deus que determina todas as coisas para nós, irmãos. Deus na sua soberania. Se Deus quisesse dar cabo da nossa vida, tinha dado. Não entra debaixo de um zimbro. Não desista, porque Deus não desistiu de você. E aí eu quero que você acompanhe comigo. A Bíblia diz que o anjo tocou em Elias. Elias acordou e o anjo disse assim: come e bebe. Olha o tratamento terapêutico. Ele precisava de energia, estava sem forças, esgotado. Come e bebe. A Bíblia diz que ele comeu e bebeu e voltou a dormir, irmão. O anjo torna a despertá-lo, dizendo: Elias, come, porque muito comprido te será o caminho. Meu irmão, eu quero dizer para você que o seu caminho é comprido. Você não vai acabar a sua vida debaixo de um zimbro. Você não vai encerrar sua carreira em um quarto escuro. Você não vai encerrar a sua vida algemado por angústias da morte. Você não vai estar encarcerado por uma depressão que te colocou no lugar mais fundo. Eu quero dizer a você que é um Deus que te ama e está dizendo: o teu caminho é comprido. Tem muita coisa que Deus vai fazer em você e através de você. Então levanta, come, se alimenta. Se alimenta, Elias. Diz a Bíblia que Elias comeu. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. O alimento de Deus faz isso conosco. O alimento de Deus é capaz de erguer alguém que já não tem força. Elias deitou-se embaixo de um zimbro. Mas a Bíblia nos ensina que zimbro não tem sombra suficiente para nós. A sombra que nós devemos deitar nela é a sombra do Deus onipotente. Então descansa em um Deus que pode todas as coisas. O zimbro não muda a sua vida, mas o Deus poderoso está dizendo a você: levanta, come e bebe. Deus te quer em pé, Deus não quer você arriado, deitado, esgotado. Ele está aí: levanta, come e bebe, porque o teu caminho é comprido. Diz a Bíblia então que Elias caminhou 40 dias, 40 noites, e foi para lá no Monte Horebe. Mas sair da depressão não é fácil. Quando Elias chega no Monte Horebe, o monte de Deus, diz a Bíblia que Elias, ao chegar no Monte Horebe, ele procura uma caverna. Olha como é que o processo não estava totalmente feito. Primeira coisa que Deus fez, tirou ele do isolamento. Segunda coisa que Deus fez, alimentou ele. Tratamento terapêutico total aqui, irmão.
E aí a terceira coisa que Deus faz, quando Elias entra na caverna, Deus diz assim: que fazes aqui, Elias? Terceira coisa, fala, abre a boca e começa a dizer o que está acontecendo com você. Procura tratamento. Deus estava tratando daquele homem, dizendo: Elias, fala, abre o seu coração, coloca para fora o que está dentro de você, Elias. E aí ele começou a dizer, irmãos, e aí ele disse assim: só eu restei e busco a minha vida para me tirar. Jezabel me ameaçou de morte, só eu restei. Deus vai mudar a visão de Elias, porque às vezes a depressão é resultado de uma visão errada da vida. Você pode estar entendendo a vida de uma forma errada, e Deus deixou Elias falar para mudar a visão dele. Eu quero te dizer que há profissionais como psicólogo, e quando eu nunca fui um psicólogo, mas já ouvi dizer que é assim. Se fosse também teria falado, não vejo problema nenhum nisso. Mas dizem que alguém deita num determinado lugar e começa a falar. O psicólogo fala aí duas frases no máximo depois, né? Enquanto a pessoa fala 1 hora falando. Foi isso que Deus fez com Elias. Fala, Elias, coloca para fora o que está dentro de você. Que fazes aqui, Elias? Elias começou a falar. Olha o tratamento de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas existe um Deus que quer ouvir você. Existe um Deus que quer ouvir a sua voz. Existe um Deus que quer que você coloque para fora o que está dentro de você, o que está te angustiando. A palavra de Deus diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Coloca para fora, irmão. Coloca para fora. Procura ajuda profissional, mas dobre os seus joelhos agora e começa a dizer a Deus o motivo da sua angústia, o motivo daquilo que te angustia, que te amargura, que te aprisiona. Que fazes aqui, Elias? Deus fez igualzinho. Põe para fora, vai. Põe para fora. Aí o Senhor vai mudar aquela visão distorcida dele. Só eu restei. E busca a minha vida para me tirar. Querem me matar. Deus muda a visão dele e diz assim: Elias, não restou só você não. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Isto é, Elias, você é apenas mais um. Uma das coisas que o depressivo acha, irmãos, é que tudo acontece só com ele. Só comigo. Só dá errado para mim. Só comigo aconteceu isso. Não, irmão. Tem mais 7.000 aí. Tem mais gente. Tem mais gente passando por problema, mas tem homens e mulheres de Deus também que estão em pé diante do Todo-Poderoso, dispostos a fazer a obra que Deus colocou para eles fazerem. Então tem muita gente que Deus vai usar, mas Deus quer você, Elias. Fala, Elias. Diz a Bíblia então que Deus chama Elias para fora da caverna. Eu quero convidar você a sair da caverna hoje. Eu quero convidar você a sair da caverna. Porque quando Elias saiu da caverna, a Bíblia diz que passou uma voz suave, meiga, aquela voz suave, doce, era o Senhor. O Senhor quer falar com você. Sai da caverna, põe-te no monte, porque eu quero falar com você, Elias. E ouvi uma voz doce que falava ao meu coração. Eu quero dizer a você que participa ou que convive com alguém que é depressivo. Há pessoas que, quando ficam sabendo que um irmão ou um parente está fazendo um tratamento, brinca com isso, achincalha, e a pessoa fica até receosa de falar. Eu quero dizer para você o que a Bíblia me autoriza a dizer. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 5 e 6. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, verso 5. Quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, por dentro temores. E no verso 6 ele diz, mas Deus
que consola os abatidos, me consolou com a vinda de Tito. Deus mandou alguém lá para visitar Paulo, para consolá-lo naquele momento de aflição. Então, se você conhece alguém que está aflito e deprimido, console. Você pode ser instrumento de bênção na vida de alguém que está deprimido, assim como Tito foi instrumento de bênção na vida de Paulo. Outro exemplo, vamos aqui. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 16. Estou falando de encorajamento. O apóstolo Paulo registra que Onesíforo foi a Roma e visitou Paulo na prisão. E a Bíblia diz: Onesíforo foi a Roma, me visitou na prisão e me alegrou. Tem gente que chega e alegra o ambiente, não tem? Eu espero que você encontre Onesíforos para ir ao seu encontro, para te fazer rir, para te alegrar. Paulo estava preso em Roma, mas chegou Onesíforo e trouxe alegria para o coração dele. O que o depressivo precisa é de alguém que esteja ao lado dele para encorajá-lo. Alguém que esteja ao lado dele para ajudá-lo, para estender a mão, para encorajá-lo e dizer: isso é cíclico, vai passar, não é para sempre, Deus tem poder, isso vai passar, Deus vai te curar. Eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Outro exemplo de encorajamento. Primeiro livro do Samuel, capítulo 23, verso 16. Davi estava fugindo de Saul, porque Saul o perseguia, desejando também matá-lo. Diz a Bíblia que Jonatas vai ao encontro de Davi, e a Bíblia diz que Jonatas se encontrou com Davi e o fortaleceu em Deus, e disse: Davi, meu pai não vai te alcançar, Deus tem o reino para você, Davi, Deus te prometeu, e Deus vai cumprir a promessa, Davi. Eu quero convidar você, todos aqueles que nos assistem, pessoas que estão passando por esse problema e outros que convivem com pessoas que estão atravessando esse problema. Encoraje-o, se você conhece alguém, e diga a ele: a casa do Senhor é um ambiente melhor. E quando passar essa pandemia, em nome de Jesus, nós vamos estar com a igreja cheia, homens e mulheres que vão estar louvando, cultuando, porque nós precisamos disso. Deus nos fez para vivermos em comunhão uns com os outros. Há dias atrás eu estava dizendo: eu sozinho não sou igreja, nós somos a igreja. Igreja não é uma, igreja somos nós. É na igreja que nós somos confrontados, que nós somos consolados, que somos exortados. É na igreja que nós temos relacionamento, e nós precisamos disso, irmãos. Eu quero encerrar dizendo com você, se você puder abrir sua Bíblia, se não puder não tem problema. Isaías capítulo 49, verso 15. Eu quero encerrar com esse texto, e que você guarde no seu coração para sempre isso. A palavra do Senhor diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, é para você essa, hein? Eu, todavia, diz o Senhor Todo-Poderoso, não me esquecerei de ti. Deus tem uma bênção para você, Deus tem cura para você, Deus pode restabelecer a qualquer um de nós, porque Ele é o nosso Deus. Eu ainda o louvarei. Deus abençoe. Conhecendo as Escrituras. Inscreva-se, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Ajude-nos a divulgar esse canal. Seja um colaborador da Palavra de Deus.